Oi, gente, boa noite. Estamos juntos aqui novamente. A gente atrasou um pouquinho porque deu um probleminha técnico aqui na internet. Espero que todos estejam conseguindo me acompanhar hoje. Tá? Boa noite. A gente vai esperar esses 5 minutinhos iniciais para deixar todo mundo familiarizado, ambientado, eu perceber se aqui está funcionando bem, tá bom? Foi bom que a gente deu esse atraso, porque aquele trem da semana passada já passou por aqui. E aí começando a gente assistindo a gente. Vamos ver quem é que tá chegando. Ai, gente, hoje tá tudo atrasado. Eu não tava nervosa em nenhum momento hoje o dia. E fui fazer hoje agora a ligação na transmissão ao vivo. Aí, ó, tá dizendo que a conexão tá fraca. Não tô entendendo qual que é o dia de hoje. O que houve? Olha, não tem problema não. Qualquer coisa, se a gente cair, a gente tenta novamente, tá? Enquanto isso, eu vou fazer a apresentação. Oi, Simone, tudo jóia, minha linda? Bem-vinda! Agora, temos que trocar essa foto para eu te reconhecer. Tudo jóia, Simone? Bem-vinda. Eu vou fazer a minha apresentação, porque eu fiz a divulgação para vários grupos, né, para várias pessoas. Então, eu não sei se todo mundo me conhece. Meu nome é Melissa Fioravante, sou psicóloga clínica, atendo em terapia cognitiva e já tem algum tempo que eu também atendo em terapia do esquema. Inclusive, o mestrado foi feito aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora e foi uma comparação entre a terapia cognitiva do Beck. Oi, Mayla, beijo, minha linda! Entre a terapia cognitiva do Beck e a terapia do esquema. Então, já há algum tempo, eu venho pesquisando sobre a terapia do esquema. E desde então, eu venho percebendo a necessidade de estar trazendo essa informação para o pessoal. Sábado nós tivemos no curso de especialização, a gente estava falando um pouquinho sobre terapia do esquema, e eu percebi o quanto essa abordagem ainda é muito nova. Para muitas pessoas, terapia do esquema, como outros tipos de terapias cognitivas, é uma grande novidade para Juiz de Fora e como outros lugares do Brasil. Por quê? A gente tem que lembrar, né, que até a década de 60, aqui no Brasil, a psicanálise ou teorias psicodinâmicas enquanto abordagem clínica, elas eram muito fortes. Então nós, principalmente pessoas da minha geração ou pessoas contemporâneas a mim, né, quando se formaram, passaram por professores cuja formação acadêmica, no período em que eles estavam estudando, era fortemente viabilizada pela psicanálise. Então, enquanto na década de 60, nos Estados Unidos, as terapias cognitivas já ganhavam força ou começavam, se não força, mas já começavam a ter uma apresentação, né, mais contundente. Meados da década de 60 e 70, o Beck lança o manual de terapia cognitiva para depressão, o que viabilizou diversos psicólogos conhecerem a terapia cognitiva, né? Oi, Dani, um beijo, minha linda. Então, isso fez com que, nessa época, em 1960, né, nos Estados Unidos e logo depois na Europa, a terapia cognitiva começasse a ganhar força em 1980, 1990, essa terapia transbordasse, né? É um termo que um teórico chama de alargamento das terapias cognitivas. E dentro delas surge a terapia do esquema, que é considerada uma evolução da terapia cognitiva tradicional do Beck. Ela é utilizada especificamente ou mais especificamente para pacientes com transtorno de personalidade, pacientes com dificuldades na terapia, com resistência à terapia, com resistência à mudança terapêutica, pacientes com transtornos crônicos, que há muito tempo, né, tentam modificar ou tentam melhorar os seus sintomas e não conseguem. Às vezes até passam por um processo terapêutico que apresenta um determinado, um curto sucesso, mas depois de um tempo, na terapia ou fora da terapia, os sintomas reincidem, né? Então hoje a gente vai falar um tema que eu acho muito bacana dentro da terapia do esquema, que talvez seja o que eu mais, o que
me causou inicialmente uma maior paixão na terapia do esquema, e também eu percebo que enquanto os pacientes eles têm uma familiaridade, uma facilidade para entender melhor a terapia do esquema, que são os estilos de enfrentamento. O que são os estilos de enfrentamento? Vocês guardem essa informação aí um minutinho, que eu já vou explicar para vocês o que é estilo de enfrentamento. Tá? Mas antes, eu preciso explicar para vocês que como terapia cognitiva, o nosso mundo é visto... Só um minutinho. Estão dizendo que tá ótima aqui a apresentação. Isso é muito bom. Eu tava um pouquinho nervosa porque a internet não estava funcionando. Comecei a falar rápido de novo, mas já estão dizendo que a apresentação tá ótima. Isso mesmo. Quanto terapia cognitiva, nós, né, temos uma ideia, né, nós acreditamos que a nossa mente, ela tem como pensamento um grande mediador, o que faz a mediação entre a emoção e o comportamento. Esse pensamento ele pode ser identificado, ele pode ser avaliado, e a sua transformação e a sua modificação causaria também modificações de emoções e comportamentos. Quando nós vamos para a terapia, essas emoções e esses comportamentos normalmente são disfuncionais. Quando eu falo disfuncional, eu quero dizer o seguinte, que não necessariamente está certo ou errado. O que eu estou dizendo é que aquilo me causa um sofrimento, há um erro de tradução, um erro de interpretação. E aquele erro de interpretação me causa um sofrimento. Então até aí a gente entende quais são os pilares, né, os pontos importantes de se identificar uma terapia cognitiva. Então a terapia do esquema também acredita que o pensamento, né, media a emoção e o comportamento, e que o pensamento pode ser identificado, avaliado e ao mesmo tempo modificado. Bem, quando eu penso nessa realidade, né, nesse universo, nesse mundo em que eu vivo e que eu vou ter um pensamento sobre isso, é importante entender também que para as terapias cognitivas eu consigo pegar um recorte dessa realidade, tá? Eu não enxergo a realidade como um todo, eu faço um recorte dessa realidade. Eu tenho um ponto de vista, significa que eu estou num determinado ponto e eu consigo enxergar aquilo ali na minha frente, tá? Diante daquilo que eu estou enxergando, eu faço uma interpretação. Essa interpretação é um recorte da realidade. Ao longo do tempo, desde que eu sou pequenininha, desde que a gente nasce, o nosso objetivo, né, é formar recortes ao longo da vida e interpretar de acordo com o mundo que eu criei quando eu era pequenininha. Significa, gente, quando eu estou em fase de desenvolvimento ou quando eu estou desenvolvendo, me amadurecendo ao longo da vida, principalmente na infância e na adolescência, aquele período em que a gente está tentando descobrir se aquele animalzinho de 4 patas é um gato ou é um cachorro, naquele momento eu começo a formar ideias, conceitos do que é a realidade. Então, se eu acredito que aquele animal de 4 patas, pequenininho, né, que tem bigodes compridos e que faz miau, chama gato, a partir daquele momento aquilo se torna a minha realidade. E eu imagino para vocês o trabalho que vocês tenham, né, para deixar de chamar aquele animal de gato, por exemplo, de cat, ou de qualquer outro animal, né, ou de qualquer outro nome, uma outra língua, num idioma diferente. Você lembra um trabalhão que dá, né? A gente aprender que água em inglês é water e gato é cat. São palavrinhas pequenas, mas eu quero que vocês lembrem que a primeira vez que vocês tiveram que aprender o inglês, não custou, não demorou. A mesma coisa acontece com a gente. Então, esse gasto de energia que nós temos para criar novos universos, para aprender, faz com que muitas vezes a gente tente manter a nossa realidade. Embora a gente seja dotado da capacidade de aprender o tempo todo, nós queremos aprender dentro daquele universo que eu entendo como real, como verdadeiro.
E aí a nossa mente vai funcionar dentro de uma perspectiva que nós chamamos, né, de coerência cognitiva. Eu vou buscar na realidade histórias, fatos, situações que comprovem a minha realidade. Por quê? Porque eu preciso manter de forma coerente a minha visão de mundo. É importante para que eu me relacione com o mundo a ideia de que eu não estou delirando, de que aquilo que eu imagino é verdadeiro. E aí a gente para num ponto. A minha necessidade é saber se o que eu estou enxergando é certo ou errado. Se é bom, ruim, legal, chato, feio, bonito, isso depende da nossa cultura. Eu dei um exemplo recentemente e falei o seguinte: no Brasil é muito comum, né, nas cerimônias de funeral, assim que acabar o enterro, as pessoas iriam cada um para sua casa, né? E aí eu citei nessa palestra até que eu dei lá no PET de psicologia da UFJF, que se você vai para os Estados Unidos, se você não faz um happy hour, né, um petit comité, uma festividade depois do velório, isso é quase que uma afronta o defunto, né? Ou seja, a forma como nós vamos dizer que isso é certo ou errado depende também das pessoas, da cultura. O que eu preciso é interpretar aquilo como parte da minha realidade. Os valores a gente dá depois. Então eu vou pegar uma frase que diz o seguinte: imagina que eu, enquanto pequenininha, acredito, né, que não nasci para ser amada. Venho de uma família com dificuldades afetivas, né? Eu venho de uma família muito punitiva, venho de uma família muito rigorosa e que não consigo receber elogios, não consigo receber carinho. Então, de alguma forma, eu crio um esquema, né, de que eu não mereço amor, né? Para terapia cognitiva de desamor, para terapia do esquema de abandono, de privação emocional. A partir do momento que eu acredito que eu não mereço ser amada, eu vou passar longos anos mostrando na realidade ou criando situações, vivendo situações que provam que isso é a verdade. Claro que descobrir que eu não mereço ser amada me causa dor, mas sair dessa zona de conforto, para mim, me parece muito mais ameaçador do que tentar explorar a possibilidade de ser amada. Nós só conseguimos isso, na maioria das vezes, com terapia, tá? Então, vamos voltar para aquele termo que eu falei com vocês lá no início do nosso vídeo. Lembra que eu falei com vocês sobre estilos de enfrentamento? Então, quando nós estamos, né, nascendo, crescendo, desenvolvendo, né, e lidando com esse universo de pessoas, coisas, estímulos, sensações, lembrem-se que eu já tenho uma reprodução desse meu mundo interno, que foi um recorte da realidade, tá? E que eu coloco para mim que aquilo ali é verdadeiro. Bem, os estilos de enfrentamento são formas com que eu lido com esses meus esquemas, com essa minha visão de mundo, que eu uso como uma forma de me proteger deles, mas o que eu faço? Eu acabo mantendo eles para o resto da vida. É aí que eu vou dar um exemplo muito fácil para vocês entenderem agora. Imagina que na minha casa dá um ataque de barata, né? Eu começo a ter baratas para todos os lados. Bem, uma das soluções que eu posso ter, tá, é sair de casa, trancar a porta, ir para um hotel, ir para casa dos amigos, né? Porque aí eu não vejo as baratas, aí eu não me relaciono com as baratas. Resolvi o problema das baratas? Não. Mas eu pelo menos não tive que enfrentar, né, a dor de olhar para aquelas baratas e não conseguir fazer nada com aquilo. Uma outra forma de lidar com essas baratas, né, é quebrando todos os móveis
ou jogando todas as coisas que tem dentro de casa, ou pegando um grande fumacê, espalhando fumaça, veneno tóxico para todos os lugares, achando que assim eu vou matar a barata. Não, eu não só mato as baratas, como as formigas, como os ratos, como as lagartixas, como o meu cachorro, como o vizinho, como qualquer pessoa, porque é tanta fumaça que eu vou jogar que aquilo ali vai se tornar tóxico para mim também. Eu falo que tem gente que quando vai jogar aqueles sprays de barata, né, não mata ela de veneno, não, mata ela congelada, porque joga tanto aquele ar gelado em cima da barata que ela vai morrer congelada. Antes dela morrer envenenada, ela já morre congelada. Tem uma outra forma de lidar, né, com essa situação, que também você matou todas as baratas, mas você também não consegue ficar dentro da sua casa, que é você morando com as baratas. E você acredita que você tem que morar com as baratas porque você merece, né? Porque você não foi organizada ou limpa, ou não manteve a sua casa em bom asseio, o necessário para que você não convivesse com as baratas. Então, gente, eu quero que vocês percebam que o tempo todo, em nenhum momento, o meu problema com as baratas se resolveu. E qual é o principal problema com as baratas? De que elas são ameaçadoras, de que elas vão me fazer mal, né? Por que eu vou trancar a minha casa, deixar a minha casa inteira para conviver com baratas e eu vou embora? Vou pagar um hotel, vou sumir no muro. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Com relação às baratas, isso não é um problema para mim. Mas com relação às pombas, são. Eu tenho muito medo de pomba. Tenho mesmo medo de pomba. E por 2 vezes eu morei num apartamento que por 2 vezes eu tive que chamar o vizinho para tirar a pomba. E na segunda vez eu lembro que ele olhou para minha cara e falou assim: mas Melissa, isso só acontece no seu apartamento. Só no seu apartamento que acontece. Eu falei: olha, se acontece no meu apartamento, eu não sei. Eu sei que eu preciso de alguém que tire aquela pomba dali. E foi muito, não sei se é o termo correto, engraçado, para não dizer terrível. Semanas antes, ou meses antes, a minha casa tinha sido assaltada. E levaram uma mochila, levaram um computador que era da minha irmã, não levaram muito mais coisa do que isso. Foi ruim, foi desagradável, né? Mas toquei a vida. Nesse dia que a pomba estava, ela ficou debaixo da minha cama, eu dormi por 4 dias no sofá. Eu não tinha coragem de ficar naquele quarto. Tudo me lembrava aquela pomba, né? Era uma pomba pequenininha que na minha cabeça era, né? Não cabe nem no vídeo, deste tamanho. Então eu quero mostrar para você que quando eu tomo essa decisão, né, de evitar... Não, e aí chamei o vizinho, antes que eu esqueça. Chamei o vizinho, pus ele para pegar a pomba e tranquei a porta da sala. Aí ele falou assim: mas eu vou jogar a pomba. Foi pela janela, pelo corredor, por onde você quiser. Você não passa por essa pomba onde eu tô, porque eu morro de medo de pomba. Quando eu faço isso, em nenhum momento eu estou trabalhando com o meu medo de pomba. Pelo contrário, esse meu medo, ele tem uma ideia que é a visão de inferioridade que eu tenho em relação àquele animal. Eu me sinto inferior diante do medo, da ameaça que esse animal representa para mim. Então eu não trabalho isso, simplesmente evito essa situação. Eu sou o tipo de pessoa que quando passa na rua eu falo: eu não vou, né? Eu não tenho problema com pomba, né? Eu só passo, eu mudo de calçada. Se ela estiver ali, eu mudo de calçada. Ela não vai ficar brava comigo, né? Então nós lidamos com a realidade como uma forma de não mexer nos nossos monstrinhos internos, né? Nessas nossas crenças disfuncionais, né? Porque é disfuncional que, claro, que uma pomba é suja, claro que uma pomba transmite doença, mas em nenhum momento essa pomba vai fazer um golpe karatê ninja e vai me atacar, como eu imagino em vários momentos, né? Mas essa parte a gente deixa. Então, quando nós temos essas crenças disfuncionais, né, que nos impedem de realizar sonhos, de ter sucesso na vida, de conhecer pessoas, de buscar o sucesso como pessoa, né? Felicidade, amor, alegria, paz, tudo aquilo que a gente quer e a gente deseja pro aniversário das pessoas, nós, né, criamos como se fosse aquelas bolas
prisão, se usava antigamente, né? De prisioneiro, não lembro daquele termo. As pessoas, os prisioneiros tinham aquelas, como se fossem umas, qual que é o nome? Argolas, né? Com bolas assim, que impediam eles de fugirem, de saírem do lugar. Eles andavam com muita lentidão, mas eles não conseguiam sair do lugar. E olha como que a nossa mente ela é perversa. Ela cria 3 sistemas que fazem com que a gente imagine que está fazendo uma grande coisa, mas a gente não está saindo do lugar. Exatamente como essas argolas, como essas bolas de prisioneiros. E aí nós temos os 3 estilos de enfrentamento, que nós chamamos de supercompensação ou hipercompensação. Oi, Simone, deixa eu dar um beijinho aqui no pessoal antes de iniciar esse tempo. Oi, Denise, muito bem. Psicoterapia e coaching. Querida, qual é o seu nome? Tudo jóia? Daniela Brum, muito boa noite. Júlia. Oi, Júlia, deve estar travando um pouquinho. A minha internet hoje também não está muito legal. Mas se a internet de vocês não estiver boa, é igual tentar assistir filme no Netflix. Vai dar uma travadinha mesmo. Tá? Leandro, tudo jóia? Simone, como vai, minha linda? Daniela Brum e Simone Brum são parentes? Tudo numa linha só aqui, até lei susto. Oi, Verusca, boa noite. Tá, mas ó, quem não tá conseguindo assistir hoje, porque a internet não tá muito legal, não se esqueçam que fica gravado na página, tá? Diferente do Snapchat, a gravação fica total na página, tá bom? Essa semana nós fizemos uma gravação bonitinha que vai ser editada, ficar top, porque a gente vai acionar também o canal do YouTube, que já tá pronto, eu tenho até o meu canal. A gente vai colocar não só os vídeos editados, como esses vídeos ao vivo. Então, vai ter um espaço, né, para quem inclusive não tem Facebook, é uma galera aí que não tem Facebook, vai poder nos assistir no YouTube, tá? Oi, Dani Moreira. Oi, Lu, tudo bem? Hoje você me pegou, hein, Lu? Agora você tá me assistindo. E aí, Leandro, tudo bem? Então, vamos lá, gente. É o seguinte. Então, vocês entenderam como é que a nossa mente perversa funciona, né? Então, nós temos 3 estilos de enfrentamento. Estilos de enfrentamento, isso mesmo, né? O primeiro é a supercompensação, tá? Ou hipercompensação. Essa é a pior forma, Por quê? Porque eu finjo que as baratas não existem. Eu finjo que eu não tenho dor, eu finjo que eu não me sinto inferior, eu finjo que eu não me sinto vazia, eu finjo que eu não me sinto carente, né? Não é que não foi pra balada já, com as meninas lá, né? Com os cabelos lindos, com a cintura 33, né? E quando a gente olha e fala, gente, a menina tão poderosa, tão linda, tão inteligente, a gente tem a sensação que por dentro ela não tem nada, né? Então, esse tipo de pessoa, né, da supercompensação, que a gente olha e só que não, né? Então, socialmente, é até um tipo de estilo de enfrentamento que é muito interessante, né? Porque se eu tenho esquemas disfuncionais, esses esquemas disfuncionais sempre me põem para trás, me colocam, né, para debaixo da terra, né? Eu sou feia, eu sou burra, eu não mereço nada, eu sou incompetente. Porque, gente, ser disfuncional coisa boa não é, tá? Então, se eu tenho esse tipo de pensamento e a supercompensação luta contra esse esquema, tentando ser o contrário, o que eu vou mostrar para a sociedade? Que eu sou linda, que eu sou inteligente, que eu sou maravilhosa, que eu sou gostosa, que eu sou competente, que eu dou conta de tudo. E quando é que a gente percebe que isso é um tipo de funcionamento desadaptativo? Porque na primeira falha, o sujeito perde o chão, né? Então vamos pegar no caso dos relacionamentos. Sou linda, maravilhosa, poderosa, todo mundo. Tinder, né? Todo mundo fica fazendo match comigo. Todo mundo. Mas aí rolou um carinha que eu tava interessada. E aí o carinha não faz match comigo. Pronto. Cancela o Tinder. Porque isso acabou comigo, isso acabou com a minha vida. Eu não aguento mais, eu não sou desejada, eu não sou amada. Porque uma pessoa não estava interessada.
Então a supercompensação ela é complicada porque ela também pega a pessoa desprevenida. É aquela que vai jogar uma garrafa de SBP em cima da barata, né? E aí ela sai. Bateu a barata, tá lá. Aí ela deixa no cantinho, né? Quem é que já não passou por isso? Aí deixa a barata de perninha pra cima no cantinho. Passado meia hora, quando ela volta, cadê a barata? E ela já gastou todo o remédio de barata. E ela não sabe o que fazer. Então a supercompensação são pessoas que lutam de forma desigual com esses esquemas. E o problema, como eu acabei de dizer, é que ignorando a existência desse esquema, negando a existência desse esquema, quando aparecem situações que ativam o esquema, a pessoa está despreparada. E aí existe um enorme sofrimento. É muito comum pessoas que têm esse estilo de enfrentamento serem workaholics, terem problema com drogas, terem problema com álcool, algumas vezes apresentar um comportamento muito agressivo, muito impositivo, muito controlador, né? Então são chefes muito mandões, muito centralizadores, mas que ao mesmo tempo, quando cometem erros, não admitem para as outras pessoas, tá? Então esse é um tipo de estilo. O outro é o evitativo. O evitativo é, eu sei que eu tenho problema. Eu sei que aquilo ali me incomoda. Então o que eu vou fazer? Vou fugir daquilo. Essa é a situação que se a barata está na casa, a pessoa está onde? Aqui para Juiz de Fora, gente, a pessoa está no Parque Alfred. Isso significa que a pessoa está 20 minutos da barata andando. É muito tempo, né? Então a evitação é, diante de determinadas situações, eu não enfrento. Então se eu tenho um esquema de fracasso, né, de incompetência, não acho que eu sou inteligente, eu não vou fazer concurso nunca. Eu até digo que eu vou fazer. Eu até digo que eu estou estudando e vou fazer o concurso. Mas, chega na hora, o que acontece? Ataque de piriri. Acorda atrasado, perde um ônibus, não chega na hora do concurso. Passa mal durante a noite porque bebeu todo porque foi para noitada. Ou seja, são pessoas que deixam de ter aquele contato com aquela situação, né, que é muito angustiante para ela, porque elas acreditam que não tem condição emocional, cognitiva, física, intelectual, financeira de lidar com aquilo. Então, quando eu, né, que foi o meu caso, com relação à pomba, saí de casa, chamei o vizinho e pedi para ele tirar a pomba de casa, por que eu estou mantendo o meu esquema? Porque se eu não enfrento essa situação, eu continuo achando que a pomba que estava debaixo da minha cama tinha 3 metros de altura. Eu sempre acho que os problemas são maiores, são piores, são mais perigosos do que de fato são. Então a evitação, ela faz com que na minha realidade, aquele recorte, eu sempre viva um mundo de perigo, um mundo de ameaça. E não dá para viver num mundo tão ameaçador, tão perigoso o tempo todo. Esse é o segundo estilo de enfrentamento. E o terceiro, gente, tá mega em moda. A galera do coaching adora, a galera da psicologia positiva adora, que é a famosa síndrome de Gabriela. Quem é que nunca ouviu falar daquela síndrome de Gabriela, da música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sou sempre assim, Gabriela. Inclusive todo mundo canta, né? Todo mundo canta esse trechinho. É a primeira e a última vez que vocês vão me ver cantando, porque não dá certo, tá? Viver de música não é minha praia. Bem, esse estilo de enfrentamento nós chamamos de resignação. Eu aceito que eu tenho um problema aí e que sou sempre assim, vou morrer sempre assim, que eu não tenho como sair desse estado de mudança. Mas, quando eu penso em termos de terapia, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês, psicólogos, agora é específico para os psicólogos, vocês que percebem que tem um paciente que mantém muito esse estilo de resignação, essa é a melhor fase, o melhor momento para trabalhar com o paciente. Porque ele reconhece que tem um problema, diferente da supercompensação que não reconhece, tá?
Não reconhece que tem um problema. Ele não sabe do problema e não reconhece o problema. E da evitação, que está a quilômetros de distância do problema. Que até sabe que tem um problema, mas não tem nem como resolver, porque ele está a quilômetros de distância do problema. Então, ele não tem, como eu posso dizer assim, ele não está armado em relação a isso. Então, embora ele esteja resignado, embora ele esteja resignado, embora ele esteja com dificuldades, né, para proporcionar mudança, ele está mais apto para gerar esta mudança do que os outros estilos. Então, ele aceita a situação dele. Só que o que acontece? Ao aceitar essa situação, ele escolhe pessoas, ele escolhe lugares, ele escolhe trabalhos que mantenham ele nessa situação. Então, se eu acredito que eu sou uma pessoa que não nasci para o amor, eu provavelmente vou me relacionar com pessoas muito críticas. Eu vou ter parceiros ou parceiras excessivamente críticos, que criticam a minha forma de pensar, que criticam a minha roupa, que ameaçam me abandonar o tempo todo. Né? Porque a gente sabe que tem um monte de gente assim. E aí, você não consegue, né, se sentir forte, você não consegue se sentir pronta para tentar outras relações. Você escolhe parceiros que vão dizer assim, olha, você já tá você já ganhou um brinde na vida por me conhecer. Deus já gastou toda a generosidade dele na sua vida colocando nela, porque se não sou eu, você não vai ter ninguém. Porque você não merece ninguém. Ou então eu escolho trabalhos, né, do qual eu não me motivo, né, para melhorar o meu salário, para me promover, para subir de posto, tá? E ao mesmo tempo não fico satisfeita com o que eu estou fazendo. Então essas formas, se naquele momento, por um primeiro instante, fazem com que eu lide com essa situação de forma mais confortável, né, porque é mais coerente com o universo que eu acredito, isso não muda o meu universo. E esse recorte que eu fiz quando pequenininha, estava errado lá já quando pequenininha, eu venho repetindo e repetindo e repetindo. E esse é o problema. Ontem, na aula da pós que eu falei, eu disse que o Jeffrey Young, ele fala uma coisa que é muito legal, né? E que eu ouvi de um professor chamado Ricardo Weiner, que ele é bambambam na área de terapia do esquema, está trabalhando muito nessa área. Eu assisti uma palestra dele e ele disse o seguinte, que o grande problema, né, da nossa disfuncionalidade é que quando nós criamos os esquemas, nós somos muito imaturos ainda, nós somos crianças, né? E aí eu formo aquele esquema e não mudo mais. E o meu erro está em tentar agir aos 15, 20, 30, 40 anos da mesma forma como eu tinha 5. Porque eu não mudei a minha forma de ver o mundo. Então, se eu me sinto desamparada aos 5 anos, eu vou me manter desamparada ao longo do tempo. O Young, ele fala o seguinte, não adianta você ganhar na Mega Sena se você tem seu esquema de fracasso. Você pode até ficar feliz por 6 meses, mas provavelmente você vai criar situações para perder todo esse dinheiro e provar que você é um fracassado. Como é que nós mudamos essa forma de pensar? Com terapia. Todo mundo consegue mudar? Não. Não é todo mundo que está disposto a fazer mudança, né? Ir para terapia não significa fazer terapia. Bem, e aí, pra gente finalizar hoje, semana passada a gente foi 1 hora de live porque eu tava nervosa, era a primeira vez, mas não dá pra fazer 1 hora o tempo todo, tá? A gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo. Mas pra dar, né, esse gás, essa mudança, a gente tá trazendo aqui pra Juiz de Fora. Não tem como não falar isso porque eu acho que é o mais legal, é o primeiro curso de extensão em terapia do esquema aqui em Juiz de Fora, tá bom? Serão 4 módulos. As datas dos módulos estão na minha capa, tanto da página quanto do perfil, tá bom? Estão lá as datas certinhas.
Então deixa eu falar para vocês o que a gente vai trazer de novidade na terapia do esquema, antes que o trem chegue, porque ele já tá chegando, tá bom? Nós teremos aulas sábado e domingo. Sábado o dia inteiro, vai ser uma vez por mês, 4 meses, tá bom? No sábado é o dia inteiro, exclusivamente teórico. Texto, tudo novo. Tô trazendo, tá? Jeffrey Young e autores contemporâneos novos, publicação nova para dar gás na galera. E no domingo a gente vai fazer a parte prática. Ontem na pós eu fiz 5 minutinhos, né, de prática que já deu uma sacudidela na galera, né? Simone, que estava ontem lá na aula, sabe que a gente fez a técnica vivencial do lugar seguro e teve gente que ficou com o estômago revirado, assim, emocionalmente dizendo, que se arrepiou todo. Então, no sábado vai ser só teórico e no domingo só prático. Domingo a gente vai até o meio-dia só com partes práticas. Além disso, o material que a gente vai estar disponibilizando, além dos slides, né, da apostila com os slides, a gente vai ter um CD com textos complementares, com os slides, com algumas aulas vídeo e mais tarefas para que sejam feitas ao longo do mês. Acabando os 4 módulos, o aluno que tiver o interesse de fazer supervisão, nós também vamos oferecer, né, 2 meses, num outro valor, não é o mesmo valor do módulo teórico, para supervisão. Mas nesse caso, são só para os profissionais, ok? Porque o aluno que ainda está na faculdade, eu acho que ele tem que passar pela experiência do atendimento. Então, assim que ele terminar os módulos, se ele quiser, nós vamos fazer supervisão quinzenalmente, ou seja, nesse período de 2 meses, ele vai fazer 4 supervisões e aí a gente vai estar trocando essas experiências. Essas supervisões serão também por videoconferência. Eu vou estar entre 6 e 10 horas da noite, encontrando um grupo de mais ou menos 4 pessoas. Eu percebo que muita gente sai desses módulos, não só do meu, como de outras pessoas. O meu não vai ter isso não, porque o meu vai ter a supervisão. Mas outros, com a sensação de, eu aprendi, foi ótimo, mas com o que eu vou ter a troca agora? Eu levei para o meu paciente, com o que eu vou ter a troca? Então a gente acha muito interessante oferecer essa oportunidade de diálogo, de troca, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele experimentou enquanto atividade prática e daquilo que ele levou para o paciente dele, tá? Então nós vamos ter a infraestrutura ótima, material de primeira qualidade, tá bom? E deixa eu fazer um bizu aqui, o Thiago vai já brigar comigo, eu tô lançando antes, mas já estão nos nossos planejamentos. Um mês antes, no finalzinho de agosto, a gente vai ter um workshop sobre terapia do esquema. Serão 3 horas, tá? Que a gente vai fazer aqui em Juiz de Fora. Por quem ainda tiver interesse, mas está na dúvida, não tem certeza se está afim de fazer o curso, tá achando que o investimento tá caro, tá achando que não vale a pena, que vai ser a mesma coisa, que só acompanhar os vídeos vai dar certo. Aí a gente vai fazer esse workshop com um preço bem legal para todo mundo de Juiz de Fora, região, Ubá, Barbacena, Leopoldina, Muriaé, Três Rios, Petrópolis, né? Tem gente que tá vindo de fora. E deixa eu falar para vocês, olha só, na primeira semana, né, são 25 vagas, faltam 9 a partir de amanhã, nós já temos 9 inscritos. Então assim, quem ainda não fez inscrição, tá esperando para deixar mais perto, eu vou dizer para vocês, eu tô achando que até o final de julho, né, a gente já vai estar com essa turma cheia. Então corre lá na minha página ou na página do evento, tá bom? Faz a inscrição, tá lá. Eu vou lançar amanhã novamente a ficha para não ter lançar, que eu digo na página, né? Copiar e colocar ela na página lá em cima novamente, tá bom? Agora deixa eu dar beijo pra galera que chegou aqui que eu ainda não dei beijo. Calma aí. Vamos lá. Verusca, um beijo, linda. Adriana, Priscila, Larissa. Gente, que saudade de vocês. Na outra semana a gente se vê, né? Laís, oi Laís, tudo bem? Fabiano, muito bem-vindo. Oi Val, tudo jóia, minha flor? Você conseguiu me ver? Lê Fogaça, muito obrigada. Gente,
foi ótimo. Cada vez ficando menos nervosa. Vocês me perdoem se algumas pessoas não conseguiram me ouvir completamente, tá? Como combinado, até o início do curso, todo domingo, às 7 horas da noite, a gente vai estar aqui juntos para discutir toda semana um ponto novo, um assunto novo. Sugiro que tem um texto na minha página que fala sobre terapia do esquema. Podem trazer dúvidas, podem trazer sugestões, tá bom? Quem tiver sugestão de algum assunto pode passar lá, colocar, falar, Melissa, vamos falar sobre isso semana que vem. Porque domingo, 7 horas da noite, né, nós vamos ter novamente mais um encontro de terapia do esquema ao vivo aqui no Facebook. Gente, ó, grande beijo para vocês e fiquei muito feliz. Veruca, você dá curso no Rio? Não, Veruca, não dou, mas tô esperando o povo do Rio vir pra cá, tão pertinho, tá? Adriana, perdeu o que, Adriana? O que perdeu, minha filha? Conta pra mim. Tá? Gente, foi ótimo. Seguinte, já estamos com quase 500 curtidas na página. Projeto ambicioso, hein? Eu espero chegar até a semana do evento com 1000 curtidas. Tô trabalhando pra gente chegar lá. Ganhar bastante autoridade aqui na internet, tá bom? Ó, grande beijo. Um ótimo resto de domingo para vocês. A gente se vê semana que vem.